Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Mentes Brilhantes. E hoje eu estou muito feliz porque eu precisava trazer essa minha querida convidada, doutora Rosana. Que delícia te receber. Muito obrigada, eu que agradeço. Doutora Rosana Bellacosa é médica, especialista em pediatria, atua em puericultura, pediatria, herbiatria e homeopatia pela Associação Médica Homeopática Brasileira. Doutora Rosana, seja muito bem-vinda. Esse bate-papo é bem esperado. Ai, que bom. Por mim também. Espero poder ajudar. Que gostoso, com certeza. Nossas mentes brilhantes, elas precisam de muitos cuidados, né? E a gente vem ouvindo falar muito sobre a homeopatia nos sintomas, no tratamento, enfim, de crianças e adolescentes com TDAH. Então, a gente queria, enfim, entender um pouco melhor como é que a homeopatia pode atuar no tratamento para TDAH. Esclarece pra gente. Bom, primeiro eu acho que eu tenho que explicar um pouquinho como que é a homeopatia, né? Boa. A homeopatia, ela individualiza o paciente. A homeopatia, ela é uma medicina holística. Então, ela vê o paciente, não adianta você chegar e falar assim, olha, meu filho tem problema na escola. Não é só isso que nos importa. Importa como é que está o relacionamento dele com os amigos, como é que está o sono dessa criança, como essa criança responde nas contrariedades, os medos que essa criança apresenta, né? O que ela deseja, o que ela pensa do futuro. Então, é muito bacana porque você consegue ter aquele paciente, você dá o remédio certinho para aquela criança, individualizado. Então, não é uma receita de bolo. Eu costumo falar, gente, não é uma receita. O que resolve para uma criança não resolve para outra. Muitas vezes a gente tem na mesma família duas crianças com diagnóstico já feito com transtorno do déficit de atenção, né, hiperatividade, e às vezes um hiperativo e outro não hiperativo. E o remédio é totalmente diferente. Né? Então, assim, a diferença do tratamento homeopático para transtorno do déficit de atenção é essa atenção individualizada. Só que eu quero ressaltar, e eu acho importante ressaltar, que a homeopatia ela é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como um excelente tratamento, uma medicina integrativa, alternativa e complementar da medicina tradicional. Tá? Então, assim, eles sabem que há benefícios quando a pessoa se submete a um tratamento homeopático, e isso tem através de trabalhos científicos, nacionais, internacionais. Legal. Vai sempre haver uma briguinha, a homeopatia funciona, não funciona, mas os pacientes que se submetem à homeopatia sempre vem um benefício e a gente vê esse feedback das famílias. Mas é muito importante eu falar que, no caso do transtorno do déficit de atenção, a homeopatia ela é um coadjuvante. Temos os medicamentos controlados pela medicina tradicional, que tem muito valor, né? Temos as terapias, que isso eu acho assim, não adianta nada, é tudo um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça e tudo tem que juntar direitinho. Mas uma vez que a gente quer tratar também, não só a doença, né? Porque a homeopatia ela não trata a doença. Ela trata doente, ela trata o indivíduo. E é isso que é a beleza do negócio. Sim, vai para além de olhar para sinal e sintoma, né? Então, aquele TDAH, independente do transtorno, como é que esse TDAH se manifesta naquela criança? É isso que eu estou entendendo. Exato. Então, às vezes, uma coisa sutil. É uma criança que bebe muita água, é uma criança que bebe pouca água. É uma criança que desperta às 2 da manhã, é uma criança que não consegue pegar no sono. Então, aquela questão da higiene do sono, que é muito importante, né? Então, a gente consegue ajudar muito dessa forma. Que legal. É bem bacana. Muito bom. Eu sou, assim, apaixonada pela homeopatia, sou pediatra, eu sou médica antes de tudo. A gente quer, né, a gente quer o quê? O bem do nosso paciente. É isso. Vê-los funcionando, né? Na sua melhor performance e também nesse funcionamento psíquico preservado, né? A gente entende o quanto o TDAH, ele traz dificuldades de autorregulação, consequentemente, todos os prejuízos vão trazendo crenças, construindo crenças disfuncionais a respeito de si, do outro, do futuro. E quando você traz sobre essa questão da homeopatia pro TDAH, eu entendo que vai para além de olhar
hiperatividade, a impulsividade, que é o que geralmente os tratamentos para TDAH vão olhar, né? Exato. Então, até mesmo as terapias, né? Eu acompanho, enfim, toda a minha equipe do Espaço Eros, psicopedagogos, terapeutas, fono, enfim, todo mundo que trata as mentes brilhantes. É claro que nós vamos olhar para o sintoma, para o sinal daquele TDAH. Mas talvez a homeopatia traga um olhar mais profundo, né? Então, você até deu o exemplo assim, a criança bebe pouca água ou muita água, ou seja, é muito sutil, não? Sim, muito sutil. Então, não existe assim, esse remédio funciona. Tá. Então, a gente tenta individualizar o paciente e saber aquele remédio que vai fazer. Bom, hoje até suplementos, né? Você vê, assim, suplementos nutricionais também. Muita gente, né, trabalhando com isso dentro da homeopatia. Eu tenho um paciente, até nós temos um paciente, né? Americano. Sim. E que ele esteve aqui recentemente e esteve o ano passado e a gente acabou ajustando até com a questão de dar também essa parte do suplemento junto com os médicos, conversando com os médicos de lá, e mais a terapia, e mais sua orientação. Então, assim, ele está muito bem. Um pacotinho completo ali, ele está muito bem, Foi um né? pacotinho completo e, assim, eu estou muito feliz com o resultado. Então, a gente obtém resultados muito legais. Sim. Né? Então, ele também, ele acabou tendo que tomar o medicamento convencional, mas a homeopatia está ajudando bastante. Então, isso é muito legal. A gente pode entender a homeopatia pro TDAH, até considerando esses nossos casos, né? Enfim, que a gente compartilha pacientes, né? Eu tenho o privilégio de, sempre que eu recebo uma família, eu digo, olha, as terapias você vai fazer aqui, vamos lá, eu tô junto com você, mas dá um pulinho lá na doutora Rosana. Vai dar uma olhadinha, tem um plus aí que ele tá precisando, né? Até justamente considerando os casos que a gente já compartilha. Nós vamos pensar em comportamentos que a homeopatia pode contribuir, né? Então, por exemplo, esse nosso caso, esse garotinho está fazendo uso de medicação alopática né? E também homeopática, né? Exato. Então, um não anula o outro, certo? Exato. Um anula o outro. Aí é que tá. Ela é uma boa terapia complementar. Muitas vezes, a gente nem tem que usar o medicamento, porque os pais têm muito medo de usar um remédio controlado. E eu acho que tem, às vezes, que a gente tem que usar mesmo. E eu até os convenço a usar. Falar, este é o momento de usar. Sim. Né? Então, é muito importante. Eu tive em casa uma filha com TDAH. Até falei, Thaís, hoje eu estou indo fazer um podcast, posso falar de você? Que você, por causa pegar a autorização da paciente. Porque o que acontece? Há 20 anos atrás, a gente não tinha... Esse conhecimento que temos hoje. Sim. E o que acontece? Chegam as pessoas no consultório e muito tristes, muito chateadas, e como eu ficava lá atrás enquanto mãe, e procurava e fazia um monte de exame, não dava nada, levava no neurologista não dava nada. E aí hoje a gente tem um caminho das pedras, está mais fácil. Então a gente conseguindo achar o caminho das pedras, porque essas crianças vêm com muita crítica, uma sobrecarga muito grande, uma autoestima ali embaixo. É verdade. Sabe? E aí, reativamente, eles acabam criando que nem um bloqueio. E é muito difícil. E até quando a gente faz uma consulta de homeopatia, a gente tem que descascar essa cebola, tirar as cascas da criança, para saber como que ela é realmente. Porque ela já vem com tanta crítica. Crítica de professor, crítica dos pais. E todo mundo briga. E isso é muito triste. Então, quando a gente dá esse caminho das pedras e vê a criança respondendo e aumentando, principalmente, acho que o mais bacana que eu acho da homeopatia é aumentar a autoconfiança, porque quando você acha um remédio homeopático, eu digo porque são mais de 4.000 remédios. Uau, então, são combinações. São combinações. Tá. E aí, junto com isso, você tem as potências do remédio, porque a homeopatia, o que ela tenta? Ela tenta curar, porque a homeopatia é a cura pelo semelhante. Então, o que ela faz? Ela faz com que o organismo mesmo se cure-se. Tá, e é uma cura duradoura e permanente. E com uma sensação subjetiva de bem-estar geral. Então, até a gente chegar nisso, demora, não é uma coisa tão fácil, né? Que a pessoa vai tomar e falar, nossa, olha, se fosse assim, seria ótimo, seria ótimo. Mas quando a gente consegue chegar no remédio certo de uma criança, de um adolescente, que eu acho que aí é mais ainda, é muito mais, no caso da gente, desafiador,
porque aí vem todas as questões que um adolescente passa, é muito significativo, porque a criança consegue responder muito bem e melhora a autoconfiança dela. Melhorando a autoconfiança, tudo vai... Claro. Né? Então, vai ajudar na terapia que ela está fazendo, vai ajudar na higiene da casa, com a família e tudo mais, na escola. Então, a autoconfiança, eu acho que é o principal. É o nosso objetivo, né? Exato. Com os tratamentos todos. E considerando as medicações alopáticas, que têm efeitos colaterais claros, e a ciência nunca nos escondeu isso, né? Sim. Em contrapartida, na homeopatia, imagino que não tenha qualquer efeito colateral. Então, quando eles estão ali juntos, a gente pode ter alguma briga de organismo ao se encontrarem ou não? Não tem problema você usar homeopatia com alopatia. Tá bom. Tá? Não tem problema, a gente pode, realmente, como eu te falei, um tratamento coadjuvante muito bom. Às vezes, a homeopatia desperta um negócio chamado patogenesia, que é na tentativa de eliminar. Então, assim, a pessoa transpira mais. Ou ela tem algum sintoma. Não vai causar doença, nunca. A homeopatia nunca vai causar doença em ninguém. Ela não é capaz de causar doença. Mas ela pode ter alguma coisa, algum sintoma exonerativo na tentativa de equilibrar essa energia vital que a gente chama. Tá? Mas é uma coisa muito sutil e às vezes a pessoa nem percebe. Às vezes, antigamente, a pessoa fala, mas se eu dou homeopatia, a pessoa toma homeopatia, eu pioro para depois melhorar. Não é bem piorar, mas é só você acertar as cargas, mas é bem tranquilo. Não é um efeito colateral como é de um remédio alopático, mas eu quero deixar muito claro que eu sou super a favor das medicações também quando precisam ser usadas. É isso, quando precisa, né? E a única pessoa que vai poder dizer se precisa ou não é um médico diante de uma avaliação. Com né? certeza. Todo TDAH toma remédio? Não. Não, Quem é que toma remédio? É quem precisa do remédio. Cíntia, aí você me conhece. Se eu puder evitar que meu paciente, isso para qualquer coisa, até para um resfriado, para qualquer coisa, se eu puder dar o melhor remédio com menos efeito colateral para o meu paciente, é óbvio que eu vou fazer isso, né? Isso é uma questão, né? Com certeza. A gente está sendo responsável por aquele paciente mesmo. Então, é o que eu tento fazer. Não é sempre que a gente consegue? Não, às vezes a gente precisa lançar a mão desse medicamento um pouco mais controlado, mas por tempo pequeno também, porque muitas vezes você tira, que foi o caso da minha filha, ela usou 2 anos, e aí tirou e manteve a vida e se tornou um adulto com TDAH. Nunca mais precisou nem de homeopatia. Olá. Tá? Então, até porque estou entendendo também que a homeopatia vai regular esse funcionamento interno. Isso. Então, ao passo que temos tempo para as terapias fazerem efeito, para a homeopatia se regular, o remédio alopático pode contribuir. Exato. Depois que tira, esse organismo está regulado e o comportamento aprendido, né? Que é o que as terapias fazem. Exatamente. Pronto, aí virou quebra-cabeça fechado. Fechamos o quebra-cabeça. Muito bom, muito bom. Será que a gente consegue pensar em alguma atuação mais específica para o TDAH com a homeopatia? Por exemplo, para sono é melhor ou para agitação é melhor? Pensando em sintomas do TDAH que podem ser melhores atendidos ou prontamente atendidos com homeopatia. Sim, tem algum? É isso que, na realidade, é isso que vai te... você vai usar esses sintomas para você saber se você está no caminho certo. Ah, tá bom. Né? Então, esses então, sintomas precisam diminuir para entender. Nós chamamos de sintomas guias. Tá bom. Né? E, inclusive, até aí entra, inclusive, pesadelos, crianças que roem unha, criança que fica ansiosa, que chora, os medos, né? As fantasias, enfim, essas coisas, é isso que a gente vai usar. E por isso que o remédio de homeopatia é interessante, porque é ele que você vai vendo como que a criança está reagindo a partir do momento que está tomando. Você vai dando o remédio, aumentando a potência, tirando a potência. Depende de cada... por isso que eu falo, é muito individual. Não adianta pegar e repetir para o mesmo paciente a mesma coisa. Um ou outro, a gente até usa os mesmos... São fórmulas e às vezes você usa alguma coisa, mas... Depende talvez muito de da intensidade, né? Dosagem, isso, enfim. Exato. E vai ter alguma variação para época de vida, por exemplo? Então, época das férias, época de aula, porque pensando em demanda para o TDAH, a gente sabe bem que mentes brilhantes, quanto mais demanda, maior, claro, o prejuízo funcional, né? Claro. Então, nas férias, muitas famílias trazem pra gente na clínica, nossa, as férias foram maravilhosas, mas estou com medo do momento que as aulas vão começar, né? Então, muitas vezes, tem dificuldade de
365 dias no ano. Em outras situações, não. Tem muitos pacientes que é apenas no momento da demanda alta, de compromissos, de responsabilidades, de provas especificamente. A homeopatia consegue atuar aí também? Mais ou menos, eu te falo que aí cada caso é um caso mesmo, né? Porque tem criança que a gente fala, esgota a potência rápido, então é aquela criança que tem que sempre tomar como se fosse uma energiazinha todo dia, um remedinho todo dia. E tem aquele que você dá uma vez por semana e ele vai responder bem. Então, vai depender de cada caso, vai ser um caso. Sim. Mas que a gente consegue, sim, muitas vezes. Tá durante as férias, normalmente se eles vêm tomando uma medicação controlada de alopatia, eles param ou tomam só naquele momento, né? Sim. Mas a gente dá sequência com homeopatia, sim. Tá? Para essa autoconfiança, para a gente continuar trabalhando essa autoconfiança e tudo mais. Entendeu? Estamos falando de um tratamento coadjuvante que regula, então continuar tomando vai favorecer esse organismo a acostumar mais rápido, uma vez que ele praticamente não tem efeito colateral, né? Sim, então, sim. E é um barato porque muitas crianças pedem para tomar e eles lembram, sabe? Eles sentem, eles lembram e tomam. Então, os pais falam assim, nossa, impressionante como tem. O meu remedinho. Então, eles sabem, é muito legal. Que legal. Os pais, fico pensando o tempo todo sobre essa questão das mentes brilhantes que tem um tantão de tratamentos e um tantão de orientações. Eles ficam também cansados disso tudo. Essa é a grande realidade, né? Aliás, Cíntia, eu vou falar uma coisa para você, eu acho importante falar aqui, né? Um determinado momento eu me vi fazendo um monte de terapia com a minha filha, Sim. Um monte de terapia, e não tinha tempo de ser criança. Isso. Então, era psicopedagoga, fono-psicólogo, naquela época nem se falava em neuropsicólogo. Tá. E aí, isso há muitos anos, né? Uns 20 anos atrás. E aí, quando você se dá conta, o seu filho deixou de ser criança. Não tem tempo, Não né? tem tempo para ser criança. E isso dói tanto. Dói. Então, a coisa que eu mais falo hoje para os pais é não esqueça do tempo que o seu filho tem que ser criança. Isso. Eu acho muito importante isso. Sim. Sabe? Porque o brincar é muito importante, o criar é muito importante, o não fazer o ócio é muito importante. A gente cada vez mais fala, nós já tivemos uma palestra falando sobre ócio. Verdade. Então, o ócio também é muito importante. Então, a gente precisa dar esse tempo para a criança. Sim, tá? contato com a natureza. Muito. Não, isso nem se fala, né? Isso cada vez mais. Eu acho que até depois da pandemia isso trouxe bastante... As pessoas estão bem até mais preocupadas. conscientização, né? Sim, sim. É isso mesmo. Muito bom. A homeopatia, enfim, vocês me pediram muito para trazer esse tema aqui. A homeopatia é um lugar, enfim, muito profundo que a gente precisa, enfim, conversar e conhecer cada vez mais, até para que a gente consiga oferecer para as nossas mentes brilhantes aquilo que vai regular. Estamos falando de tratamento médio e longo prazo. Estamos falando de oferecer para as mentes brilhantes a possibilidade de um automonitoramento e uma conscientização de si. E a homeopatia, estou entendendo que tem esse papel. É bem bacana, sim. Que legal, obrigada. Obrigada pelo esclarecimento, obrigada pela contribuído. leveza, né? Por esse assunto que é polêmico, porque todo mundo quer saber, trata TDAH, não trata TDAH, e no fim, é mais do que tratar o TDAH, é promover qualidade de vida. Isso. Que bom. Obrigada, doutora Rosana. Eu que agradeço. Pelo bate-papo, pela presença, pela sua companhia. Muito obrigada. Obrigada a você. Até a próxima.